Sejam bem-vindos a mais um Materializando, o podcast do Grupo Mater. Sou o Roque Almeida, CEO do grupo, e estou aqui para mais um dia que a gente gosta de falar que está entre amigos sempre. Hoje eu estou apresentando uma figura que eu conheci há alguns anos atrás, que tem um impacto muito grande no mundo empreendedor, no mundo da construção civil. Vou apresentar o meu convidado como egresso do curso de Engenharia Civil da USP de São Carlos. Junto com seu sócio, Silvio Andrino, fundou a ADN Construtora em 2011. A empresa cresceu, se transformou no grupo ADN, uma holding que abrange Livon, incorporadora, voltada para o mercado de médio padrão, ADN Construtora, voltada para o segmento econômico, Instituto ADN, braço social da companhia. Atualmente o 22º grupo de construção do Brasil e está entre os melhores e maiores do ranking Exame 2024, gerando mais de 4 mil empregos diretos e indiretos. Pedro Donadon, seja bem-vindo, querido. Prazer estar contigo aqui, uma honra. Muito obrigado, Roque. A honra é minha. É um prazer participar com você aqui do podcast do Grupo Mater, né? E a gente tem muita história junto aí, né, Roque? Então vai ser bacana poder compartilhar um pouquinho aí das reflexões. Toda vez que eu te encontro, a gente sempre bate um papo aí em alto nível. Você sempre muito provocativo, sempre trazendo reflexões que depois você pensa um pouco e a hora que cai a ficha faz muito sentido, encaixa com algum negócio da empresa, então, muito bacana. Cara, esse negócio aqui é bom demais, esse podcast de mineiro é causo. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal nesse projeto que nós fizemos e nesse resgate da construção do Materializando, que tem muito a ver com a história da própria construção do grupo. E eu me lembro muito bem da origem, né, dessa nossa relação, que começa lá nos primórdios dos tempos. Eu lembro eu visitando a São Carlos pela primeira vez, depois você me visitando em São Paulo, a gente trocando ideia, e de tantos sonhos que você tinha, tantos projetos que estavam ali começando a sair do papel, e eu falo muito que o Materializando ele tem esse objetivo que é pessoas, projetos e empresas que conseguiram materializar de fato coisas significativas. Cara, prazer te receber, bom demais, a gente tem muita história mesmo, eu fico feliz de ter você aqui e queria começar, cara, falando como é que começou essa história. Você não é de São Carlos, foi para São Carlos, tá lá um tempo. Como é que começou esse negócio dessa ADN com o Silvio? Pois é, a gente foi para São Carlos estudar, né? Cada um de uma cidade. E eu até brinco que, na verdade, a nossa primeira sociedade foi na República, né? Organizando festa. Então você já tinha que fazer marketing, tinha que fazer o financeiro, a logística. Era entretenimento, então? Era entretenimento. Mas a gente morava numa casa com 10 pessoas, né? Organizava a festa. E eu e o Silvio sempre fomos muito parceiros nisso, em assumir responsabilidade, em fazer a coisa acontecer. Depois a gente inventou de mexer com bolsa de valores, bem 2008, ano bom para começar com isso, né? Perdemos dinheiro pra caramba. E aí a gente percebeu que a gente queria trabalhar com alguma coisa, a gente queria empreender. Eu não tinha muito o perfil de ficar estudando, né? Eu queria fazer algo que realizasse um impacto real. E a gente decidiu começamos fazendo casinhas, né, sempre em parceria com a Caixa Econômica Federal. Na época estava indo o início do programa Minha Casa Minha Vida, o programa estava bombando, o mercado estava muito aquecido. Isso foi uma grande oportunidade para a gente entrar, porque esse mercado ele é cíclico, né? E você só abre espaço para entrar quando o mercado está bom. Aí entram muitos novos players, né? E foi onde a gente justamente iniciou num momento de crescimento do mercado. A gente começou fazendo casinhas e a maior parte dos profissionais da cidade não tinham tanto know-how em trabalhar em parceria com a Caixa para obter o financiamento. Então a gente acabou estudando, se aproximando muito da Caixa, entendendo muito o processo e começou a oferecer a modalidade de terreno e construção na época, né? E assim foi expandindo, foi aumentando, fomos fazendo mais casas. Daqui a pouco começou a fazer empreendimento, a própria Caixa, né, sempre foi um guia para a gente. Isso é uma coisa que eu sempre destaco, que a gente teve a sorte, o privilégio de ter muitos profissionais dentro da Caixa que são uma referência para a gente de profissionais nesse mercado imobiliário que foram nos guiando, né? Então foram
trazendo boas práticas, mostrando para a gente o caminho, até a gente conseguir fazer o tal do Geric, né? Começar a fazer empreendimentos ali financiados pela Caixa. E aí, de lá para cá, foi um crescimento muito grande, né? Que fez a gente ter que ir se desenvolvendo muito. Então, quando eu lembro do início das primeiras conversas com você, eu lembro... Isso era 2019, era antes de pandemia, eu acho. Acho que é por aí. Não é tanto tempo, mas se a gente vê tudo que aconteceu e como era, e de lá para cá, né? Muita transformação, muita coisa mudou. E eu acho que a nossa história ela é muito isso, é muito ligada ao desenvolvimento, né? Eu lembro quando vocês chegaram trazendo uma série de conceitos do mundo dos negócios, né? E a gente fugiu ali da faculdade, no 4º ano da faculdade, trancamos a faculdade, fomos trabalhar e muita da parte metodológica, conceitual, de gestão, de negócios, a gente não tinha e muitos conceitos ali que talvez fossem extremamente básicos, vocês estavam trazendo para a gente talvez já exercia, né, de fato, mas não conhecia método, conceito, né, e fomos tendo que aprender muita coisa também. Eu sinto que é com a maturidade que vem, né? Então, vamos fazer um planejamento estratégico, por exemplo. Né? No começo, o time, as pessoas, nós mesmos, a gente não leva tão a sério, não entende direito por que está fazendo aquilo, né? O que é essa análise SWOT? O que significa isso? Tudo? Né? E depois, com o tempo, você parece que a ficha vai caindo, você vai amadurecendo, vai fazendo todo o sentido, né? Uhum. E aos poucos a empresa vai se profissionalizando conforme vai crescendo, né? Então é muito legal. Sabe o que eu lembro, cara? A gente está falando de 19, você ainda é muito jovem e era mais ainda, obviamente. Estamos falando de 6 anos atrás, estamos aqui em abril de 25. Cara, o primeiro plano estratégico, a primeira apresentação, eu levei uma turma de Belo Horizonte para poder fazer a apresentação, levei umas 4 pessoas. E a gente fez a apresentação na sala de reunião que existia, que era meio só a sala. Você ficava meio na sala de reunião, que era pequeniníssima, numa casa, né? A gente tinha uma casa lá em São Carlos. E aí, para caber todo mundo para poder ver a apresentação, eu tive que deixar o consultor de fora para poder fazer. Mas uma coisa que sempre me chamou muita atenção é a questão do alcance da sua visão. Talvez no alto dos seus 2 metros de altura aí, que você é um cara muito alto, você sempre enxergou muito longe. Você podia não entender exatamente como você está falando aí no início de métodos, mas você tinha uma capacidade de valorizar aquilo que você não sabia em comum para um jovem. Que é uma questão muito de inteligência. A pessoa tem que ser muito inteligente, porque é fácil se embebedar ali de um pouco de sucesso que a gente vai começando a ter, as coisas vão caminhando. Então, essa supervalorização do conhecimento do outro, da qualificação da sua mesa, que é um assunto que você sabe que eu milito há muito tempo, qualificar a mesa para você poder ter de fato outras visões, mas você já enxergava muito longe. E aí, da casa mudou de sede, o negócio explodiu, né? E pandemia, que eu me lembro de uma fala nossa, uma conversa nossa, na hora que deu pandemia, eu sentei na beira da calçada, falei, cara, agora ferrou. E foi quando o grupo acendeu. Conta pra gente o que você arrumou na pandemia, diferente de todo mundo que recolheu, que você foi pra cima e fez a coisa andar. Rock, foi um período bastante desafiador, né? A gente vinha crescendo de forma exponencial. Eu acho que em todas as empresas, quando crescem assim, né, você muitas vezes não consegue profissionalizar na mesma velocidade que você está crescendo, né? E a gente, quando teve a pandemia, achamos que ia tudo fechar. Eu lembro de estar sentado na calçada num plantão de vendas, imaginando como é que a gente vai fazer com o plantão fechado. Graças a Deus as obras puderam continuar, né? E a gente, nesse momento, teve uma atitude muito rápida, né? Acho que o lado legal dos sócios estarem na operação é esse dinamismo, essa velocidade de tomar decisões de forma rápida e agir, né? E a gente tinha, dentre centenas de imobiliárias que trabalhavam em parceria com a gente, tinha uma que fazia um trabalho digital muito bom, já vinha fazendo uns testes com a gente em outras cidades, né, o pessoal da 360 na época,
E a gente formou uma parceria e montou uma house em tempo recorde. Em menos de 3 semanas, pós ter fechado os plantões, a gente já tinha todo o nosso processo 100% digital, era 100% físico, a gente estava até atrasado, se for ver, né? Assinava contrato no papel, fazia ficha de proposta para comprar apartamento, tabela de vendas, tudo impresso, espelho era naquele mural no plantão de vendas, você colocava lá a taxinha, e num prazo muito rápido a gente teve que adequar todo esse processo, mas a gente trouxe esse pessoal com know-how, né? Acho que foi uma atitude muito acertada na época, e em menos de 3 semanas a gente estava com o processo do começo ao fim todo digital, sendo que a gente conseguiu lançar um empreendimento sem que os clientes vissem ninguém, né? Não tivessem contato com ninguém, fosse tudo digital, 100%, desde do marketing, de conhecer o produto, de ser atendido, de fazer uma proposta, gerar um contrato, assinar o contrato, tudo 100% digital. Hoje isso é muito comum, mas para a época isso estava começando, né? E a velocidade que a gente teve que fazer essa transformação foi muito rápida. Então acho que um dos pontos que você trouxe, eu acho que a gente sempre teve um inconformismo muito grande, então a gente sempre se coçou querendo melhorar e a gente sempre teve uma humildade. Humildade, acho que ela tem muitos aspectos, né? E é difícil você falar que você é humilde em tudo, mas eu acho que no ponto de vista de aprendizado, a gente sempre foi muito humilde em topar, aprender, querer entender como é que, né, quem já está mais à frente faz, como é que quem está ali, um consultor que estudou muito mais, que teve em várias outras empresas, por que ele está enxergando isso, o que esse método me ajuda, como que se aplica. E eu acho que com essa humildade de querer aprender e um dinamismo, né, a gente conseguiu ir superando muitos dos desafios que foram aparecendo, não foi só esse, foram vários que a gente foi tendo ao longo da nossa jornada, mas eu acho que o destaque não é quantos desafios aparecem, como você supera esses desafios. E eu acho que essa é a diferença de você ter o dono próximo, né, da operação, tendo atitudes mais rápidas, querendo aprender e desenvolver. Então, acho que isso fez um grande diferencial. Cara, foram 3 semanas, sabe por quê? E eu confirmo essa informação, parece maluco, mas eu tinha uma agenda mensal. E foi de uma agenda para outra que esse assunto surgiu e endereçou e caminhamos, assim. E aí você falou de algumas coisas, Pedro, que são fundamentais, né? Tomada de decisão. Então, uma empresa de dono, por mais que ela esteja no processo de profissionalização, ela tem essa vantagem e muitos donos perdem essa chance. Porque você imaginar, quando você vai competir com empresas listadas em bolsa, que têm acesso a capital de maneira completamente diferente, instrumentos de financiamento completamente diferentes, é difícil competir, né? O apartamento na cidade ali está competindo com grandes empresas, ainda mais a empresa indo naquele movimento ali de crescimento. Como é que faz isso? Então, eu sempre chamo atenção para esse ponto, porque às vezes você tem a sorte, né, ainda essa vantagem competitiva de ser rápido e não consegue fazer se dissipando energia, enfim. Então tem uma coisa ali de tomada de decisão rápida e a gente que está usando isso como base, a gente tem inclusive dentro de casa um curso lá no Mater Academy que é tomada de decisão baseada em inteligência. Quando você fala da humildade, eu vejo isso com muita clareza, sabe? Você que sempre liderou, e o Silvio também, o Silvio é um craque, essa humildade de, eu preciso aprender isso aqui rápido, mas eu preciso juntar dados para tomar uma decisão melhor. Porque não é assim, eu quero aprender, escuto, tomo uma decisão deliberada baseada em nada. Então, acho que talvez seja esse um grande ponto de atenção. Quando me perguntam, e aí, a ADN, qual que é o segredo? Liga para o Pedro, mas no limite, eu acho que esse é o ponto da origem dessa história, sabe? Sempre foi assim. Mesmo você sendo considerado um cara de personalidade forte e lidera um grupo com muita humanidade, eu sei que você é um cara que gosta muito das pessoas, que valoriza muito as pessoas, mas ali firme no propósito, sempre muito humilde. Isso é muito, muito legal, cara. Eu acho que isso é uma base dessa origem aí do grupo. E essa diversificação, cara, com relação a... Estava lá no econômico, da casinha para o grupo. Como é que é hoje liderar um grupo
que tem tantos tentáculos, nós estamos falando de um instituto, eu sei que é uma preocupação que você sempre teve, você tem a média renda, que passa por um desafio hoje no mercado imobiliário significativo. Fala um pouco para a gente como é que, da casinha essa complexidade que a empresa está hoje, o grupo está hoje. A gente foi aos poucos, né, olhando muito para diversificar a nossa operação. Hoje, especialmente, a gente vive um momento muito bom no segmento de baixa renda, né? A gente está tendo bastante funding, a gente está tendo união de programas, né? Então, hoje você está conseguindo juntar o Minha Casa Minha Vida com o Casa Paulista. O funding é bastante robusto, né? São os 2 anos de maior funding que a gente já teve na história para esse segmento. Mas a gente sempre teve a preocupação de que até quando isso pode durar ou se sempre vai estar forte como está nesse momento, né? O mercado ele é cíclico, ele oscila, né? E por isso a gente foi se preocupando em começar a diversificar um pouco também a nossa operação. A gente sempre se caracterizou por fazer um produto um pouco melhor do que os nossos concorrentes, então foi mais fácil para a gente subir um degrau e começar, né, fazer um apartamento de 2 quartos, aí começou a fazer um com suíte, com acabamento um pouquinho melhor, uma localização diferenciada, uma vaga coberta, e a gente começou a atuar no médio padrão ainda como ADN. Depois a gente percebeu que tinha um pouco de dificuldade de comunicar com o cliente, trabalhando numa marca, né, muito voltada para o Minha Casa Minha Vida. Nisso a gente criou a Livon. Também percebemos que a geografia dava para ser explorada, mas que tinha suas particularidades. Então a Livon acabou se concentrando muito mais em Campinas, né, que é uma cidade aí que tem um mercado gigantesco, e a gente vem desenvolvendo esse médio. Especificamente nesse momento, o médio padrão, né, vem sofrendo bastante com a taxa de juros alta e também com a escassez de funding. Mas a gente sabe que isso é passageiro, né? Tanto é que agora acabou de ter a notícia ontem da aprovação do faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Então, parte dos projetos nossos que são da Livon focados em médio padrão, a gente consegue enquadrar nessa faixa 4, né, do programa. Isso é muito bom. E a gente vem trabalhando essa marca de médio padrão também para rodar os ciclos de aprendizado que são necessários, né? Eu sempre falo, se o mercado fica bom em uma área, não adianta você querer se mexer. Um projeto, até você comprar um terreno, até você desenvolver um produto, até você aprovar, até você conseguir o financiamento, são anos, né? Então, se você não for antecipando um pouco, e aí eu sempre falo que a gente tem que ter um portfólio um pouco sortido, um pouco variado, seja de cidade, seja de produto, uma relação de transparência com os proprietários da área, no caso de uma permuta, né? De saber que tem o momento certo para lançar o empreendimento. E a cada 6 meses, às vezes até menos, você tem alguma mudança, né? Seja na taxa de juros, seja com relação ao programa. E você tem que ir adaptando os projetos que você tem para poder trabalhar dentro do que está melhor, né? Do ponto de vista de crédito, né? Do ponto de vista de operação. A gente também tem uma empresa que é a Urbanizei, que é um sonho nosso. Esse é um projeto ainda que está bem inicial, mas como a gente atua no interior, né, existem muitas áreas grandes que podem ser desenvolvidas. São projetos com visão de mais longo prazo, né? E a ideia nossa na Urbanizei é trabalhar com bairros planejados, trazendo produtos da ADN, da Livon, de outras incorporadoras, se for o caso, né? Mas porque a gente acredita que o potencial que a gente tem de gerar qualidade de vida é muito maior quando você pega um bairro do zero e tem a oportunidade de fazer ele planejado, planejar a parte do sistema viário, planejar os equipamentos urbanos, né? Planejar a parte do comércio, dimensionar a infraestrutura corretamente. Hoje, quando a gente faz uma incorporação em um terreno já existente, a gente consegue transformar bastante o entorno. Geralmente fazemos obras de contrapartidas que melhoram ali o entorno do empreendimento, mas a gente tem limitações, a gente tem que ficar dentro do que já existe ali, né? A gente não pode reinventar completamente o bairro onde está inserido ali o terreno. Então é uma visão de longo prazo que a gente tem, que também, mesmo diversificando, mas tudo meio sinérgico, né? Tudo dentro. Então, por exemplo, para operar a ADN, a Livon, a Urbanizei, os processos de aprovação de projetos são meio que similares. O mesmo time meu consegue tocar
essas operações, já tem o relacionamento nas cidades, já conhece legislação. Então você consegue aproveitar e até diluir um pouco melhor os custos da operação, né? A incorporadora, diferente de uma loteadora, ela tem uma estrutura de custo fixo bastante alto. E eu acho importante fazer essa diversificação, porque conforme você vai tendo esses ciclos do mercado, você pode ir manobrando, né? Então, ora eu coloco mais peso aqui no médio, seguro um pouco aqui o Minha Casa Minha Vida. Balanceia. Seja entre produtos, seja entre cidades também, né? A gente atua no interior. Quantas cidades hoje? A gente tem obra hoje em 10, mas a gente tem mais de 20 municípios em que a gente tem projeto. Algumas cidades a gente já fez, daí saiu, outras a gente ainda vai fazer. Mas você tem toda hora, às vezes muda prefeito, às vezes o município tem algum problema, então a hora o município está com algum problema ambiental e não está podendo aprovar projeto, ou está faltando água no município. Então, muitas vezes, uma cidade que tem uma demanda ótima, que a gente está indo bem, de repente ela sai do radar porque alguma questão de viabilidade técnica ou ambiental. Por isso a gente tem que trabalhar com mais municípios, né? Para poder também sempre ter produto para poder estar lançando de acordo com o que tiver melhor nos programas do governo ou no mercado. Boa. Cara, tem um aspecto seu que eu tenho muita admiração, que tem a ver com a questão da sua mentalidade. Queria te fazer uma pergunta. Você acha que isso tem a ver com sua origem no esporte? Quer falar um pouquinho pra gente disso? Com certeza, Roque. Fui criado no esporte, né? Minha família sempre gostou muito de esporte. Minha mãe foi jogadora de vôlei, minha tia foi capitã da seleção brasileira de vôlei. Então a gente nasceu dentro ou da piscina ou da quadra, praticando esporte. Joguei tênis, né? Competi na natação, mas acabei me encontrando foi no vôlei. No vôlei eu cheguei a jogar profissionalmente. E foi onde eu aprendi, né, como que você trabalha numa equipe de alta performance, a mentalidade que você tem que ter. Porque eu acho interessante no esporte que não importa o quanto você se esforçou, né? Se seu adversário foi melhor, você perdeu, né? E no esporte você tem uma mentalidade que o que importa é ser campeão, né? Então eu acho que a gente acaba desenvolvendo uma accountability muito forte. A gente acaba desenvolvendo uma responsabilidade e ligada ao resultado, né? O que importa é o resultado. Então, mas eu fiz muito. Tá, eu fiz muito, mas não alcancei o resultado, então não foi suficiente. Eu acho que essa mentalidade que vem do esporte, né? Claro que isso tem que ser diluído para o ambiente corporativo, né? Claro que a gente não pode trazer esse nível de pressão. Até o próprio esporte diminuiu bastante o nível de pressão. A gente hoje uma discussão sobre isso, né? A gente valoriza muito mais hoje também a parte de saúde mental, até para que seja sustentável uma carreira, né? Mas eu acho que esse espírito competitivo, esse espírito de querer alcançar o resultado, de inconformismo, de não aceitar perder, né? Então, você vai... encontra um obstáculo, você recua e acha uma forma de transpor aquele obstáculo e continua brigando e achando caminhos. Acho que essa é a nossa história, né? Foram desafios atrás de desafios atrás de desafios. Muitas vezes as pessoas falando que a gente não iria conseguir passar, né? E a gente sempre foi passando. E com o tempo você vai adquirindo confiança. Com o tempo você aprende que os desafios estão aí, vão vir, mas você passa a confiar em você mesmo, no seu time, de que você vai ser capaz de superar isso. E aí, isso melhora muito a performance, porque você com a cabeça mais tranquila, com mais confiança, sem afobar, sem desesperar, você consegue ter mais sensatez na tomada de decisão. E o tempo vem mostrando que a gente sempre consegue superar e sempre consegue sair melhor. Eu acho que as crises, as dificuldades, né, não é um clichê, realmente são onde você mais aprende, né? Você destacou a questão da pandemia, mas pós a pandemia é que foi doído para o nosso setor, né? O histórico do nosso setor era de fazer vendas muito rapidamente, o preço é congelado para quem vende através do Minha Casa Minha Vida, e a gente teve uma inflação, um aumento no custo dos materiais exorbitante. É verdade. E isso foi uma crise para o segmento econômico muito difícil, porque basicamente você já tinha vendido todos os apartamentos por um preço X e você gastou o dobro do que você tinha planejado para poder fazer a obra, tinha que terminar, tinha que entregar a obra. Foi um momento bastante desafiador, mas eu falo que a gente nunca aprendeu tanto como
nesse momento. Hoje eu já chego a agradecer por ter passado por essa crise, porque a gente teve que aprender muito mais sobre orçamento, sobre a gestão de obras, sobre controle, sobre suprimentos, como é que a gente compra, sobre viabilidade de um projeto, né? A gente teve que afinar muito a ponta do lápis. E isso nos fez ser muito melhores como empresa. A gente está muito mais preparado hoje como empresa do que a gente estava pós-pandemia, ali, 21, 22. Então, por isso que eu falo que eu chego até a agradecer esses momentos, e eu acho que são os que forjam a gente, né? Isso vem um pouco também do esporte. Aprender a utilizar as dificuldades como oportunidades de crescimento e de desenvolvimento. Não, bom demais, cara. Assim, eu ouvindo você falar, isso é unânime, a questão da construção do aprendizado pela capacidade. Você só consegue, de fato, internalizar determinadas visões quando você passa por elas. É claro que a gente está sempre querendo abstrair para conseguir absorver questões. A consultoria é um dos elementos para isso, né? Escutar aprendizados de outros negócios, por mais que o processo de consultoria é defendido por confidencialidade, você está falando da experiência do consultor. Pô, essas frases aqui são proibidas. Eu estava outro dia num cliente vivendo essa situação. Falou, essas frases aqui são proibidas. Quando eu escuto, eu fico preocupado. São lugares de pensamento que a gente já sabe que são perigosos. Mas quando você fala vocês entraram no mercado quando o mercado estava muito bem e o novo entrante é propício, nos momentos de ajuste de mercado é bom também, porque você regula e só ficam os mais fortes, né? Os sobreviventes aí são os mais fortes. E aproveitando esse gancho, eu queria entrar num quadro que nós temos aqui chamado Cicatrizes do Jogo, Pedrão. Seguinte, cara. Cicatrizes são as marcas que deixam significa que já sarou, então, né, não é uma ferida aberta, mas que está ali no braço, está ali no corpo, na pele, que te faz lembrar de um momento da sua jornada aí que você fala, pô, isso aqui foi... Conta pra gente aí um desses momentos, pra gente poder aprender com você. Bom, vamos lá, Roque. Vou trazer aqui uma cicatriz que está ainda viva aqui, que é mais recente um pouco, mas pós essa crise que a gente falou aí, pós-pandemia, né? A gente veio fazendo toda uma reestruturação na empresa, uma reestruturação societária. O Silvio, meu sócio, saiu da administração da empresa e foi para o conselho. Entraram novos acionistas também, financeiros, investidores. A gente profissionalizou a empresa, criou o conselho, né? E a gente ainda vivia essa recuperação. Então, foi um momento de bastante pressão. Eu, a vida toda, toquei a empresa junto com o Silvio e tive que assumir a empresa toda sozinho, né? Tive grandes parceiros ali que tiveram junto comigo nesse momento, mas foi um momento de muita pressão e eu tinha que me conectar com as pessoas, uma coisa que sempre foi muito difícil para mim. Eu sempre fui muito introspectivo, muito duro, né? Você já me apontava esses pontos lá atrás. Não era uma questão de... Eu sempre me preocupei com as pessoas, sempre fui muito justo com as pessoas, mas tinha um jeito duro, uma dificuldade de me relacionar com as pessoas. E nesse momento, uma pressão maior nas costas, precisando conversar mais com as pessoas, me conectar com as pessoas, a empresa ainda passando por desafios financeiros, eu tive uma crise de pânico. Eu não conseguia falar em público, né? E aí no momento em que eu assumo a cadeira de CEO da empresa toda, eu tenho que representar a empresa, e como é que eu faço? Eu não conseguia falar nem para o público da própria empresa, né? E isso me fez ter que procurar ajuda, né? Por indicação de amigos, eu procurei uma terapia, algo que eu até então me negava a achar que podia me ajudar, não por preconceito, mas eu nunca acreditei que isso pudesse me ajudar. E foi algo transformacional na minha vida. Foi muito bom para mim. Eu me sinto muito mais forte hoje porque eu aprendi como funciona meu cérebro, aprendi o que desarma determinadas reações, né? Por que eu tinha certas dificuldades para me conectar com as pessoas. E isso foi fazendo com que eu pudesse desenvolver muito. Claro que existem coisas que você faz com naturalidade, é mais fácil. Tem outras que talvez você nunca vai ser o melhor do mundo naquilo. Mas me ajudou muito
a conseguir me conectar mais com as pessoas, a entender mais o funcionamento meu, a desarmar determinados gatilhos, né? E até mesmo, conhecendo suas fraquezas, a criar estratégias. Hoje eu já sei as situações em que, eventualmente, eu não vou conseguir ter um controle. Então, peraí, como é que eu já crio uma estratégia para não entrar numa armadilha dessa, né? Então foi muito legal para mim. Hoje, graças a Deus, está superado, consigo falar em público numa boa, mas foi muito difícil na época. Eu lembro de entrar ali num palco para falar, cara, com vontade de ir embora, tremendo, a perna tremendo, suando, achando que ia desmaiar. Realmente só quem teve sabe, é extremamente assustador. E graças a Deus hoje está completamente superado. Mas foi muito bom isso na minha vida, porque eu acho que eu nunca teria ido procurar fazer terapia caso eu não tivesse passado por isso. E me ajudou muito a me desenvolver como pessoa, melhorou meu casamento, minha relação com meus pais, com meu irmão, com a minha família, relação com os colaboradores da empresa, com o sócio. Então, acho que foi algo muito legal na minha vida, mas que veio de algo extremamente marcante para mim. Então... Cara, que legal esse depoimento, porque eu fico feliz demais, né, Pedro? Eu tenho um carinho muito grande por vocês, né, da ADN, especialmente por você, que eu tive uma relação muito próxima naquele momento. Você era um cara com essa visão incrível, uma capacidade gigantesca de enxergar, de mobilizar, e era uma coisa meio muita potência, e potência não é nada sem controle, como diria aquela propaganda daquela marca de pneus. E eu acho que é muito legal te ouvir falando, sabe? Eu acho que isso representa muito para muita gente que está nesse estigma de tocar negócio. A engenharia, eu vejo que é um ambiente hostil, duro, é difícil, as margens não são... Você tem que ir ali no detalhe, então brigar pelas... Mas eu sempre tive contigo essa visão de que você é um cara sempre muito justo, sempre querendo muito bem das pessoas, né? Nunca vi você falando, né, saindo da sua boca alguma coisa negativa em relação às pessoas, mas ali uma retidão de resultado e tal, que com conexão funciona melhor. Então, te ouvi falar e... Você já falava muito bem antes, teve esse... Não podíamos deixar de ter você falando. Que bom, cara, fico feliz. E para frente, cara, o que você está enxergando aí de futuro para o grupo? O que você enxerga também do mercado? Quais são as oportunidades que você acha que consegue endereçar nesses próximos anos aí, nesse Brasil? Sempre, não dá para falar que o Brasil está sempre, né, politicamente, economicamente, a gente está sempre em desafio, a gente precisa resolver isso, inclusive, né? O Brasil precisa de encontrar seu caminho, a gente parar de ser honrar aquela frase de que somos, não cansamos de perder o país que perde as oportunidades, não cansa de perder as oportunidades, né? E eu acho que a gente precisa desse ponto positivo. Como é que você enxerga isso como o CEO do grupo ADN? Para onde você vai? O que você está... Que a gente vive um momento muito bom hoje, né? Passados aí esses desafios, a gente teve que fazer uma profissionalização muito grande da empresa. A empresa evoluiu, amadureceu demais. A gente manteve um tamanho, né, de geografia, de número de canteiros, que representam um crescimento na receita, porque a gente está fazendo melhor, porque está fazendo mais rápido, porque consegue subir um pouco o ticket, vender mais rápido, mas não representa um aumento de volume que precisa aumentar muito o time. Isso deu espaço para a gente profissionalizar bastante. Então a gente tem hoje, né, um mix de pessoas que estão com a gente há bastante tempo, passaram por todas essas crises e aprenderam junto com a gente, mas a gente também trouxe pessoas seniors com experiência que começaram a agregar e já chegam jogando, profissionalizando a companhia. Então a empresa, a gente vem hoje há 15 meses conseguindo gerar caixa positivo. A empresa teve agora o primeiro trimestre o melhor resultado da nossa história. Parabéns. Seja em venda, seja em geração de caixa, planejamento muito sólido de lançamentos, uma previsibilidade que é uma coisa difícil no nosso setor. Então hoje a gente consegue ter um conjunto de projetos para lançar
que já estão aprovados, então eu consigo saber exatamente a data que eu vou lançar. Estamos repetindo lançamentos nos mesmos municípios, então a gente passou por um período de expansão geográfica, abrimos muitas novas cidades e agora a gente está ali repetindo novos projetos naquelas cidades, então já tem um domínio maior, a população daquela cidade já conhece mais a gente, né? Então a gente está vendo um crescimento da receita que deve continuar pelos 2 próximos anos, mas também uma melhora significativa de margem da companhia. A gente decidiu ter uma estratégia um pouco mais simplista, focado em fazer bem feito aquilo que a gente faz, para criar uma estrutura financeira mais robusta. Uma coisa que eu aprendi nesse mercado é que as empresas que têm uma estrutura de capital mais robusta, elas conseguem passar melhor nessa questão do mercado que é cíclico, né? Então, vai ter um momento bom, é hora de surfar, é hora que entra novos players, e aí tem um momento ruim, quebra um monte de gente, e aí os que sobram depois lá na frente, né, vão beber água limpa de novo. Então a gente tá muito focado, né, em fazer esse colchão mesmo de liquidez para deixar a empresa mais robusta e mais resiliente, mas sempre com uma visão de futuro. O nosso negócio hoje a gente entende, né, que é proporcionar moradia para as pessoas, gerar bem-estar, gerar qualidade de vida através da moradia. Então a gente está pronto para se adaptar ao que vier pela frente. Eu acredito que com a reforma tributária há um impulso grande para a industrialização do nosso processo. A reforma, a parte tributária do país atrapalhava isso. Hoje, se você fabricasse um apartamento, uma casa inteirinho numa fábrica, fosse lá e colocasse no canteiro, você ia bitributar, porque você ia ter que tributar a fábrica, depois tributar o canteiro novamente. E agora com a reforma tributária você vai poder aproveitar esse tributo e zerar ele lá na obra. Isso aliado à questão da escassez de mão de obra, que é um problema do setor, é um problema até geracional, as pessoas não querem mais, realmente as condições de trabalho, né, evoluíram muito, mas mesmo assim ainda são difíceis, as pessoas, né, mais jovens não querem, você está tendo cada vez mais dificuldade, e o único caminho de você superar isso é você aumentar a eficiência, aumentar a produtividade. Você precisa que o homem-hora seu renda mais, né? Fazer um apartamento com menos homem-hora, assim você consegue pagar essa hora mais, né? Consegue dar condições melhores. Isso você só consegue através da industrialização. Então são duas forças agora muito potentes que devem levar para esse caminho da industrialização. Eu acredito que a gente tem uma barreira na parte de legislação, né? Porque a gente ainda tem hoje, cada município tem sua legislação própria, então como se o meu amigo Policy, lá do INSPER, que fala, né, que é como se a Volkswagen fosse fazer um Fusquinha, ele tivesse que fazer um Fusquinha para cada cidade, né? Cada cidade tivesse um Fusquinha, um com a roda assim, outro com a direção assada, outro com o vidro desse tamanho. Parece loucura, parece insanidade, mas é o que acontece nesse nosso mercado hoje, né? Então acho que a gente precisa passar por uma revisão, principalmente na parte de interesse social, para a gente ter uma padronização da legislação, para que a gente possa escalar, para que a gente possa produzir um apartamento que seja o mesmo para São Carlos, para Araraquara, para Campinas, para Ribeirão Preto, para Rio Preto, talvez para outros estados também. Claro que o Brasil é muito grande, então talvez uma padronização nacional seja difícil, mas pelo menos que seja regional, que permita que você consiga operar com uma certa escala, né? Então a gente está olhando muito para isso. E a gente também olha muito para as mudanças de hábito de consumo, né? Então, eu vejo que deve aumentar cada vez mais o número de pessoas que quer morar de aluguel, né? E isso, existem algumas questões que devem avançar no país nos próximos anos, né? Os fundos imobiliários vêm crescendo muito, a captação de recursos dos fundos imobiliários está cada vez maior, a gente vê um interesse crescente nisso. E a gente olha muito para isso porque para a gente virar essa chave, né, claro que tem várias coisas que a gente precisa desenvolver, mas o que a gente sabe fazer bem é proporcionar moradia de qualidade. E aí não importa muito se o cara vai comprar, se ele vai alugar. Eu acho que se a gente entende da necessidade do cliente, a gente vai ser capaz de adaptar isso, né? Então, porque o que importa é o que o meu cliente precisa, qual que é a localização que ele quer morar, como que tem que ser, né, esse apartamento, como é que funciona a legislação, como é que eu faço uma viabilidade disso, como é que eu compro terreno. Então, essa parte toda que a gente já tem o know-how, eu acredito que tanto faz se a gente vai vender, se a gente vai alugar. É claro que a gente quer desenvolver
mais esse processo, a gente tem ideia de entrar mais hoje no pós-ocupação, né? Hoje a gente entrega as chaves do apartamento e perde ali a relação, né? A não ser na situação de ter que fazer uma assistência técnica, a gente perde a relação com o condomínio. E a gente quer começar a entrar mais nessa vida do condomínio no pós-ocupação. A gente acredita que muito da experiência do cliente está em como ele se relaciona com o apartamento, com o condomínio, né? Então a gente tem algumas iniciativas para começar a entrar mais nesse pós-ocupação, né? Que também é um caminho que nos aproxima caso a gente no futuro tenha uma operação mais voltada para a parte de locação, né? Você falou aí coisas importantes, né? A questão do cliente, do foco nele, porque de fato o mercado imobiliário, especialmente o de econômico, eu percebo a questão tem um produto que eu acredito e empurro nesse cliente que vai aceitar isso. E eu acho que esse é um dos grandes pontos de pensamento da ADN desde a origem e na questão dos planejamentos estratégicos que nós participamos muitas vezes juntos. Você sempre falava muito isso, né? A gente falar o ADN tem que ser o melhor produto da rua, o melhor produto do bairro, porque o cliente precisa estar acessando isso. Então, acho que isso é uma característica da história da companhia que segue para o futuro. E você falou algumas coisas legais que eu fico muito orgulhoso. Uma questão da nossa construção lá atrás do balanceamento da esteira, né? Quando você fala de toda a construção que aconteceu nos últimos tempos, de consolidação dessa amarração da estratégia para a tática, de como os departamentos funcionam, o balanceamento de esteira que nós começamos e inventamos isso lá no início da jornada com a ADM, hoje chama ProBuilder, é um produto super legal nosso, que a gente exatamente organiza como é que você para de perder energia quando você desbalanceia, né? Quando você começa a balancear a sua cadeia de produção. Comprar, licenciar, lançar, vender, receber, entregar. E a gente vê muita aleatoriedade. Empresas, inclusive grandes, que chegam para a gente lá nos primeiros contatos. E acho que esse foi um dos grandes pontos aí, legal. Saber que essa base construída ainda é ponto de crescimento, isso é muito legal. E falando disso, assim, como é que você vê tecnologia, como é que você vê inovação, como é que você vê robôs, IA na ADN para esse seu futuro? Como é que você está enxergando isso? A gente hoje tem tentado descentralizar isso porque a velocidade é tão grande, né, que não dá para deixar no TI, né? Então a gente tem focado em ter todos os dados, né, numa área de gestão de dados, um data lake ali que faz o tratamento, né, e a proteção desses dados, mas disponibiliza isso para as áreas poderem acessar e utilizar esses dados e poderem desenvolver projetos particulares, porque assim, o nosso segmento ele é muito verticalizado, né? A gente faz desde a prospecção de terreno, a gente faz projeto, a gente faz aprovação de projeto, a gente faz a venda, a construção, o pós-obra, fora todas as áreas transversais para cuidar disso, né? Financeiro, RH. Então, a gente é muito verticalizado e precisa que cada área consiga encontrar essas oportunidades que vêm surgindo. São muitos produtos novos que vêm surgindo, né? Muitas novas tecnologias que podem ser aplicadas. A gente tem uma série de projetos espalhados ali pela empresa, com as próprias áreas tocando esses projetos para aumentar a nossa eficiência. Então tem projeto para relação com o cliente, tem projeto para fazer conciliação, tem uma série de projetos. Eu acho que vem totalmente em linha com o momento, onde a gente está precisando muito de ganhar eficiência, né? Eu acho que uma coisa que a gente vem observando é que cada vez os imóveis vêm subindo mais do que a renda das pessoas, né? Tanto que hoje você precisa de um subsídio, você precisa de um juro subsidiado, né? E cada vez está ficando mais distante o preço do imóvel para a renda, para a capacidade de pagamento. Então, do nosso lado, existe uma pressão muito grande para ganho de eficiência para poder frear um pouco esse movimento, né? Então, tudo que tiver de tecnologia para nos auxiliar a avançar no ganho de eficiência é fundamental, né? A gente também na parte de projetos há vários anos vem implantando toda a parte de BIM, então vem digitalizando
o nosso projeto, ou seja, tudo vai virando uma construção de dados, onde também você consegue aplicar a inteligência artificial. Eu acho que a mentalidade... Nós temos uma coisa legal, né, que somos uma empresa jovem. Em geral, as pessoas são jovens. Então, o pessoal tem uma mente muito aberta. E é legal porque ninguém encara lá como, olha, mas espera aí, por exemplo, a gente estava lá com o pessoal de EVTL, que faz estudo de uma área, de um terreno, né? E eles estavam lá com um robô que faz 1 milhão de possibilidades de estudo, te apresenta lá as melhores, e é meio que o trabalho que eles fazem, né? De fazer um estudo e ver quantas unidades cabem, qual que é a melhor posição ali do empreendimento, né? E o próprio time é que estava trazendo esse projeto, né? Então o time, você vê, não estava preocupado, pera aí, essa IA vai me substituir. E não, o time estava olhando e falando, olha, agora se a gente fazia 10 estudos, agora não vamos conseguir fazer 100. A gente vai ser muito mais eficiente, a gente pode crescer com o mesmo time. Então essa mentalidade, né, eu acho que vem um pouco desse time jovem, que tem a cabeça aberta para poder trazer a tecnologia, é muito bacana. E não dá para centralizar, né, Roque? Você tem que... cada dia eu acredito mais numa gestão baseada na confiança e na autonomia. E aí é onde vem a importância, né, de você ter alinhamento de propósito, você ter alinhamento de cultura, você ter os seus objetivos bem definidos, objetivos claros, bons indicadores para que norteiem as pessoas, mas a liberdade para que elas possam trabalhar, para que elas possam trazer inovação, que elas possam implantar novos processos, testar a tecnologia, errar, elas precisam errar até para aprender, né, mas tem que errar, corrigir rápido e retornar, e é a forma da gente avançar. Se a gente ficar centralizando e tudo ter que depender de passar por mim, de passar por um diretor, de passar por uma área de TI, você trava muita coisa. E lá a gente dá uma liberdade muito grande para que as pessoas façam, né, o juízo de valor, se aquilo está contribuindo para essa nossa estratégia, se está alinhado com o nosso objetivo, se está alinhado com o nosso propósito, e tragam soluções, tragam tecnologia. Eu acho que é a única forma, na verdade, com esse mundo tão dinâmico, tão rápido, de você conseguir aproveitar ao máximo. A gente tem tido no grupo, e como você sabe, a gente tem inteligência de negócios, e temos software, temos robôs, E no mercado imobiliário, a gente tem visto muita oportunidade de automação de processo, de diminuição de dias de tarefas, exatamente pelos volumes de notas fiscais. Pensa numa obra, cada obra uma empresa grande, né? Com muito volume de nota fiscal, muito volume de cada nota fiscal gerando um ou mais boletos, e isso vai gerando uma miscelânea de dados, informações, e usando exatamente de robôs para você poder tornar eficiente esse movimento de diminuição da necessidade de profissionais, inclusive de base, e dando chance para aqueles que estão dentro de casa subirem, porque você passa a ter uma necessidade de capacitação maior desse profissional. Legal saber que você está com essa visão, isso é muito bom, e isso continua dando base, né? A ADN aí à frente. Cara, e a gente tem um quadro aqui, já encaminhando um pouco para o final dessa história. O papo aqui dá só para começar. Vai longe, né? Só dá para começar. Mas a gente tem um aqui, Pedro, que a gente chama de jogada invisível. O que é a jogada invisível? É aquela tacada que você deu, que ninguém ficou sabendo, que estava ali você não deu publicidade para ela, que você estava... E tomou, e ela mudou o jogo para você, ela transformou ali a construção do que você estava fazendo. Imagino que alguns momentos históricos assim na sua trajetória você deva ter tido essa jogada invisível. Você é muito estrategista, muito pensador. Conta pra gente o que você tem de jogada invisível aí que dá para compartilhar com o nosso público. Que eu acho que o que fez uma grande diferença para a gente estar vivendo esse momento bom hoje tem menos a ver com uma estratégia para fora e mais do olhar para dentro mesmo. Eu acho que quando a gente entendeu que a gente precisava profissionalizar, que isso passava por ter que se desenvolver, ter que trazer gente, ter que implantar processo, ter que aplicar metodologia para poder conseguir andar, porque uma coisa é você fazer, é como se você fosse construir uma casa. Se você contratar um pedreiro, ele vai saber fazer a casa muito bem, né? Mas ele não vai ter planejamento, ele não vai ter orçamento, ele não vai ter projeto, ele vai fazendo de acordo com a experiência dele ali, vai tocando no peito,
a chance de ficar muito boa é grande. Agora, se você pedir para ele fazer 20, já não vai conseguir sair do mesmo jeito, né? E foi um pouco do que aconteceu com a gente. A gente, no passado, tocando um volume menor ali, fazia muito bem o nosso trabalho. E aí, quando a coisa começa a escalar, você começa a perder um pouco a mão. E aí você precisa profissionalizar. Aí é diferente. Aí você precisa ter projetos, você precisa ter processo, você precisa ter bom orçamento, você precisa ter bom planejamento, você precisa ter bons controles, você precisa ter bons indicadores, né? Você já não está mais pilotando ali no manual, você já tem que... É muito complexo para pilotar, não dá para pilotar um Boeing no visual, né? Aí você começa a ter que ter instrumentos para poder pilotar. E eu acho que a gente, nesse último ano e meio, a gente profissionalizou demais a companhia. Isso foi um salto muito grande, é outra empresa nesse momento. Nos preparou muito para o que tem por vir aí. E eu acredito que é o que vem fazendo um diferencial muito grande nos nossos resultados aqui. Então, desde planejamento, vocês trouxeram muitos dos conceitos que hoje a gente está aplicando lá, mas que teve todo um tempo de maturidade, até da gente compreender a importância, absorver, entender como funciona, depois a primeira análise de viabilidade da companhia, levar isso para os diretores. Aí quando a gente começa a falar de cultura, o que é esse tal de cultura? Você vai lá a primeira vez, escreve propósito, é só uma frase de efeito. Você vai lá escrever missão, você não sabe para que serve isso. Você escreve os valores, né? Você vai lá, honestidade, você vai no básico ali. E depois, com o tempo, você vai entendendo a necessidade disso, né? Como eu falei, eu acredito cada vez mais numa gestão baseada na autonomia do indivíduo. Mas esse modelo de gestão, ela exige muito accountability e muito alinhamento. A pessoa, ela tem que decidir por ela própria, mas ela tem que estar alinhada com os objetivos da empresa, com a forma que a empresa gostaria que fossem feitas as coisas, né? Então, para você conseguir escalar e profissionalizar, você tem que começar a se desenvolver nessas vertentes. Então, eu brinco que a cada ano, né? Esse ano vamos fazer 14 anos de empresa, cada ano parece que é um novo capítulo, né? Então, no começo, você fala de tijolo, de cimento, e vai chegando nesse estágio, a gente só fala de gente, né? Então, eu acho que é um nível mais alto de maturidade, de profissionalização, que a gente consegue estar tendo hoje, que está permitindo que a gente consiga escalar de forma sustentável. E essa jogada invisível, olhando para dentro, é desse novo Pedro, hein? Coisa boa, cara. Bom demais falar contigo. Cara, prazer te receber aqui. Você está com quantos anos, Pedro? Com 36. 36 anos. Você falou de jovem e tal, só para permear essa conversa começou, você não tinha 30, eu estava beliscando os 30 anos de idade, com uma maturidade, com uma cabeça incrível, e você, o Silvio, mas muito direcionado a você que hoje ficou como o sócio que toca o negócio, fez a transição da profissionalização, bancou as conversas difíceis, não é fácil segurar todas essas mudanças com a sua construção da sua imagem, e vendo como as coisas se encaminham e se encaminhar. O futuro desse grupo é brilhante, a gente sabe disso. A gente tem muito orgulho de fazer parte dessa jornada da ADN, do grupo ADN. E dizer para você, cara, que também a lógica, a tese de desenvolvimento da Mater, você viu nascer, né? Do mesmo jeito que eu também estava... Todos os meses eu ia lá, pegava meu Belo Horizonte, Confins, Viracopos, pegava o carro na locadora e dirigia alguns quilômetros, ia lá, voltava, às vezes num bate e volta. E era muito legal, porque muito do que eu imaginava ser o grupo Mater, que estava meio que engatinhando ali na minha cabeça, 19 a gente criou a marca, mas só fomos implantar como grupo em 22. E que é a lógica da jornada de desenvolvimento do cliente, de estar com ele na jornada. Então a gente acabou trazendo outras empresas, na verdade, a gente é um ecossistema, né? Mais do que a gente não é um grupo, é um ecossistema de inteligência de negócios. Tem muita contribuição dessa jornada com a própria ADN, de modo que a gente conseguiu ver essa materialização do lado de cá também. Então, a oportunidade de te agradecer a confiança depositada, momentos incríveis que a gente passou e
e batemos na trave em coisas gigantescas, e batemos na trave em coisas difíceis, e conseguimos tutoriar tudo muito bem, com muita energia, muita ética, muita inteligência, que são as 3 pilares do grupo. Então, oportunidade de te agradecer, cara. Obrigado demais. É um papo que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. E só o problema é que o papo aqui vai longe, a gente tem que chamar você várias vezes. Fica aí o convite, os demais sócios, né? O Silvio é um craque, um cara que eu tenho super respeito pelo que fez. O Vinha, que está lá hoje, um grande advogado, se virou um grande incorporador, que são figuras que serão certamente participarão aqui com a gente. Mas, cara, para você, parabéns e aqui é seu lugar, você tá em casa. Obrigado. Ó, que eu também tenho que agradecer muito aqui. Fico muito feliz de ver o crescimento do Grupo Mater. Lá também, quando a gente se conheceu, ainda era Smart, né? Realmente vocês puderam aplicar ali várias soluções, né, com a gente. Então, desde estratégia, recursos humanos, né, parte de inteligência de mercado, parte de viabilidade, de valuation, teve uma série de serviços ali, né, de soluções trabalhadas com a gente e contribuiu muito para o nosso crescimento. E ver você também contando para a gente de toda essa tese que você estava montando e ver hoje ela materializada, né, ver o tamanho que o Grupo Mater hoje se tornou e poder estar hoje aqui participando desse podcast também é uma honra para mim. Então, parabéns para você, muito obrigado por toda a contribuição. Nós temos lá na ADN um carinho muito grande, né, pelo Rock, pela Smart, pelo Grupo Mater, né, agora, por toda a contribuição que teve nessa nossa jornada, né, todo o aprendizado. E, como eu disse, muitas coisas que vocês trouxeram lá atrás estão hoje acontecendo, né? Foram maturando lá dentro, né, da nossa cabeça, da maturidade. Então, muito obrigado também. Bom demais, gente. E aqui, o Materializando é para isso. É para pegar ideias de pessoas geniais, pessoas que estão ali. Eu falo muito isso, às vezes a genialidade, a diferença do gênio e do louco é um fio de cabelo. Depois que funciona, vira gênio, mas a genialidade tem muito a ver com trabalho, com muito esforço, e é um pouco do que a gente vê aqui, é o que a gente viu aqui na sua história. Obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais, siga a gente, aperte o sininho aí, siga a gente nas redes sociais. Tamo junto e até a próxima. Valeu!